Deus. Amém, queridos? Como já foi dito, nós temos assim a graça de começar essa noite, nesse tempo aqui com vocês, no Profetizando, e eu creio que o Senhor já preparou, né, todas as coisas e as palavras que vão ser ministradas aqui. O Senhor vai estar, já liberou sobre nossas vidas, e nós queremos assim compartilhar com os irmãos nesse tempo, né, de 2025, quando nós encerramos um período da nossa vida, né, um ano, particularmente falando, nós geramos assim muitas expectativas, né, do que Deus vai fazer no próximo ano. E nós estamos no 12º dia, né, de 2025, e talvez lá em 2024 nós fizemos alguns planos, e é muito interessante aqui o ato profético, né, de colocar, deixar no lixo que nós não queremos, nós queremos deixar em 2025, né, e terminar um período da nossa vida, um ano. Nós fazemos automaticamente algumas avaliações, nós pensamos no amanhã, no futuro, de como vai ser, e gera um certo medo, né? Uma certa dúvida, como que será, o que vai acontecer. Eu acredito que não só comigo, mas com você, porque nós temos a nossa humanidade, né? Somos homens, e nós temos isso. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, está sendo transmitido, amém? Então você que está assistindo, acompanhe conosco, que Deus possa também falar ao seu coração. Gênesis capítulo 26, verso 18 ao 22. E a palavra do Senhor, você pode acompanhar ali também, no telão, diz assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmo nome que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamaram de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Então, queridos, lá se foi um ano, o ano de 2024 já passou. E o que passou, nós não podemos mais voltar atrás. É passado, né? A palavra, ela fala sobre isso. Então, nós podemos ver que Deus, Ele já preparou algo para nós nesse ano. Amém? Quem crê nisso? Deus, Ele já preparou algo para nós nesse ano de 2025. Então, o que nós precisamos é crer, né? Então, nós temos também aquela sensação de que nós já fizemos muita coisa, mas nada aconteceu na nossa vida. Eu não sei se você já teve essa sensação de fazer muita coisa e de repente parece que eu não fiz nada. Então, nós estamos aí. E algumas coisas eu queria refletir com você nessa noite, é que para nós vivermos o extraordinário de Deus nesse ano de 2025, as mudanças, elas são necessárias acontecer na nossa vida. É muito importante nós pensarmos e pedirmos do Senhor a mudança do céu para nossas vidas. Então, muitos nós queremos, às vezes, resultados assim, exponenciais na nossa vida, mas para que isso aconteça, é necessário que haja mudança. Sem mudança, algo extraordinário não pode acontecer na nossa vida. Então, talvez você já está contente com um pouco que Deus Ele já fez, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida, amém? Deus, Ele tem muito mais para fazer na nossa vida. E algo muito interessante que nós podemos pensar, né? Então, Jesus, Ele nos chamou, queridos, para viver muito mais, para viver intensamente, viver um ano intenso em Deus, para viver um ano completamente diferente daquilo que nós
já vivemos. Então, a minha pergunta para você, qual é o teu foco nesses dias? O que você tem focado? Você fez os planos lá na igreja, nós fazemos um projeto de vida, e nós, todo final de ano, no mês de dezembro inteiro, nós entregamos um papel, né, para a igreja, com as prioridades, e tem áreas pessoais, trabalho, sentimental, aqueles que querem casar em 2025, né, e todas as áreas, nós entregamos no início do mês de dezembro, e as pessoas, elas pegam aquele papel e nós vamos escrevendo. Eu sempre digo para a igreja assim, irmãos, isso aí não é um amuleto, e nem tudo que você coloca aí vai acontecer, mas de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer, porque é um documento, né, algo que nós escrevemos ali, e no final do ano, no culto da virada, nós temos uma partezinha que nós escrevemos assim, eu, Davi Abreu de Oliveira, me comprometo ser fiel aos 365 dias do ano de 2025, e aí, isso eu coloco lá, e nós passamos o ano inteiro orando, né, ali, e aquele papel, aquele documento que nós escrevemos, nós guardamos, na Bíblia, em um lugar, quando no final do ano eu vou olhar o que Deus fez na minha vida. Então, projetar, né, o que nós estamos fazendo, nós estamos num projeto de profetizar. Nós estamos aqui, toda noite nós estaremos ouvindo uma palavra do céu, para que Deus ele faça algo novo na nossa vida. Então é necessário ouvir, para que eu possa crer, e a partir disso possa acontecer. Então isso é muito interessante nós pensarmos, mas qual é o nosso foco nesses dias? E quais são as distrações nesse tempo que nós precisamos eliminar da nossa vida e deixar para trás e não carregar para esse novo ano? Então, uma das tentações que iremos ter é de acessar poços antigos. E esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 18 ao 22, ele fala justamente sobre isso, poços antigos. Nós vamos falar sobre quando um ciclo se encerra, quando poços se fecham, o que nós vamos fazer daqui para frente? O que nós vamos fazer e como nós vamos nos preparar para isso? Então, nem sempre, queridos, o que Deus ele fez no passado, ele vai fazer de novo. Então, isso é muito interessante nós pensarmos. Muitas coisas que Deus ele fez, ficou lá atrás. E nós temos algo como na nossa humanidade, que eu sempre gosto de falar, é sobre o saudosismo. Muitos de nós gostamos do saudosismo. O saudosismo, ele é, muitas vezes, o exagero com aquilo que foi passado, né? Nós ficamos lembrando, e dizemos assim, uau, foi tão bom no período, foi tão bom lá atrás, aconteceu, foi feito, mas passou. Por mais que foi maravilhoso, foi ótimo, mas passou. E algumas lembranças, elas são boas, e nós precisamos lembrar, mas até essas boas lembranças, que muitas vezes nós temos, ela nos impede de crescer e de romper, de avançar, de dar um passo na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós ficamos muito presos ao que foi muito bom, só que já passou. Nós não podemos mais acessar o passado. Se nós tivéssemos esse poder de acessar o passado, seria talvez maravilhoso ou ruim, porque nós poderíamos consertar algumas coisas que nós fizemos lá atrás, e que por consequência nós temos até dificuldades hoje, por causa de atitudes, de decisões que nós tomamos lá atrás, e isso nos prejudicou. Mas enfim, é interessante nós pensarmos nisso, que muitas vezes nós acessamos algumas áreas da nossa vida que foram boas, mas nós vimos aqui que Isaac, ele começa a cavar novamente alguns poços do seu pai ali, Abraão. Vou descavar, eu vou voltar nesse lugar, e eu vou ver o que vai acontecer. Então, Ezeque, contenda, Site na briga, e também nós vemos assim, quantos lugares extraordinários que Deus, ele quer que nós acessemos nesse tempo. Então, queridos,
eu quero que você possa anotar. Você ganhou aí a sua agenda, e eu queria assim que você anotasse. E você que está me assistindo também, você possa fazer isso aí na sua casa. Você que não está aqui hoje no culto, mas que você possa ser abençoado com essa palavra que Deus, Ele quer liberar na sua vida. Então, desconcentre, desliga o seu celular das notificações que estão chegando aí, e fique só aqui no culto para você receber aquilo que Deus tem para você, amém? Então nós vamos ligar agora nesse momento, e vamos entender o que Deus tem para nós, nesse primeiro dia de profetizando, que possamos sair daqui cheios da presença e da glória de Deus, amém, irmãos? Quem quer receber mais de Deus aqui? Aleluia. Então vamos viver isso. Então, para encerrar esse ciclo na nossa vida, e para viver o novo, você precisa, primeiro princípio, você pode anotar aí no seu planner, quando chegar lá na sua casa, você vai rever essa palavra, decida abandonar o velho. Para você viver aquilo que Deus tem para você, é muito importante. E lá em Gênesis 26:18, diz assim: Isaque, ele reabriu os poços cavado no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Queridos, lá em Filipenses 3:13, a palavra diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu vou esquecer daquilo, e agora eu vou viver as coisas novas que Deus preparou para a minha vida, amém? Então, algo extraordinário o Senhor, Ele tem para nós. Então, nem sempre o que nós vivemos lá atrás irá acontecer novamente na nossa vida. E é muito importante nós gravarmos isso no nosso coração. Em algumas situações, nós desejamos viver os escapes que vivemos no passado, mas nem sempre isso vai acontecer novamente. Então, para viver o novo de Deus, queridos, em nossas vidas, uma das coisas tão importante é deixar Deus fazer. Deixe Deus fazer na sua vida. Não queira fazer do seu jeito. Não queira viver, não queira agir com as suas próprias vontades, mas deixe Deus fazer. Deixe Deus tomar conta. Sabe, irmãos, quantas vezes nós queremos ter o controle de todas as coisas? Nós planejamos, nós fazemos, nós nos movemos, e às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus quer de nós. E algo tão interessante para nós nesse tempo é isso aqui, a palavra. É a palavra. De tudo que nós pudermos querer nessa vida, de tudo que nós venhamos ansiar, profissionalmente, materialmente, seja em qual área for, anseiem buscar o Senhor na sua vida. É tão importante quando nós paramos para buscar o Senhor, nós vamos sim abandonar, a partir do momento que Deus ele começa a falar conosco, e através da sua palavra, a palavra de Deus é revelada a nós, para que nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós, amém, irmãos? Então, a questão é que Isaque ele não estava errado, mas ele já sabia de alguns escapes. Por que reabrir? Por que ir de novo naquele mesmo lugar? Meu pai fez, meu pai abriu, meu pai deixou alguns poços, mas ele decidiu cavar os poços. E o que gera? Briga, contenda. Tem coisas que nós acessamos e voltamos que vai gerar isso. Isso é em todas as áreas da nossa vida, é no nosso casamento, é no nosso lar. Tem coisa, queridos, que nós temos que esquecer, deixar para trás, e não mais levar para esse novo tempo que nós queremos viver, para esses novos começos que nós queremos viver em Deus.
Isso falando até ministerialmente. Às vezes queremos viver o novo, mas nós estamos presos lá no passado. E era justamente isso que estava acontecendo. Gera briga, gera contenda, gera dificuldade. E aqui é necessário, irmãos, primeiro princípio para nós: abandone o velho. Decida abandonar. Decida deixar. Eu não quero levar, eu vou jogar no lixo, eu vou deixar para trás. E agora eu vou viver tudo aquilo que Deus tem novo para a minha vida, amém? Quando nós cremos nisso, nós começamos então a experimentar o novo de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Segundo um princípio que nós temos é: decida investir tempo nas coisas certas. Decidir investir tempo naquilo que é certo é tão importante. E a palavra, ela fala assim: os servos de Isaque, eles cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e chamou de Sitna. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é dia de salvação. Amém, queridos? Sabe, eu sempre costumo dizer que nós queremos mudar do básico para o extraordinário. Nós queremos uma mudança rápida, que aconteça rápido na nossa vida. Mas não é assim que acontecem as coisas. São processos. E algo muito interessante, falando sobre processos, eu olho e eu lembro quando Moisés, ele é convidado pelo Senhor para que ele pudesse conduzir o povo à terra prometida, tirar aquele povo da escravidão e levar novamente ali para aquela terra, para uma terra que o Senhor já tinha preparado para eles. Só que é muito interessante que a palavra nos fala que Deus, ele diz para eles, para a terra que eles iriam possuir, uma terra próspera, uma terra que manava o leite e o mel, uma terra de grandeza, uma terra de fartura e de abundância. Só que nesse meio do caminho, houve o que? Processos. Houve algo muito interessante que Moisés, ele não estava preparado. Ele não estava preparado. Aquele povo iria viver algo extraordinário. E é tão interessante que eles estavam ali no Egito, escravos, e eles estavam maravilhados, porque eles achavam que aquilo ali era o normal. Tem muitas vezes na nossa vida nós achamos que o que nós estamos vivendo ali é uau, é sobrenatural, é grandioso. Queridos, Deus já preparou algo muito melhor para nós. E nós muitas vezes nos conformamos com algo tão pequeno diante do que Deus está fazendo, e aí é onde entra a nossa murmuração. Reclamamos demais. E nesse processo que Deus pega Moisés, ele indica ali, a terra é lá, você vai para lá, você vai conduzir o povo para lá. Só que nesse processo começou a acontecer alguns probleminhas, algumas dificuldades, alguns perrenguezinhos ali no meio do caminho. Aí Deus faz o quê? Pega Jetro, o seu sogro, e diz: Moisés, é o seguinte, começa a dividir esse povo, faz isso, porque tem coisas que você não precisa resolver, tem coisas que não precisa chegar a você, são coisas pequenas que ali os líderes, eles vão conseguir resolver essa situação. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? É que nós precisamos aprender a investir o nosso tempo. O nosso tempo, e há quem diga, vocês que moram em São Paulo, né? O tempo é tempo. E ele levanta ali Jetro para ensinar, para dar uma instrução para Moisés. Irmãos, eu tenho quanto tempo aqui? Quanto tempo? Às 20? Vamos lá?
Vamos lá. Amém. Vocês dizem assim, ó, pastor, tá? Quando der, você já fala aí. Então, algo muito interessante é que Moisés, então, ele sabia onde ele queria chegar, mas no meio do caminho tem alguns processos que ele tinha que passar, que ele passou e ele não estava preparado para isso. Estava muito pesado para ele. Então, algo que nós precisamos entender de Deus, que nós podemos perder muito tempo com coisas que roubam a nossa energia, como igreja, como família, como casal. Tantas coisas querem roubar o nosso tempo, e de fato nós precisamos olhar e dizer, Senhor, no que eu preciso investir o meu tempo? Porque tem coisa que não é para mim estar fazendo, tem coisa que é para o outro estar fazendo, e cada um entendendo a sua função em casa, na igreja, no trabalho, nós vamos viver melhor. Então tem coisa que não é para você fazer, tem coisa que Deus vai levantar outro para fazer, amém? Tem coisas que Deus vai levantar outro para fazer. Então, às vezes nós estamos a poucos metros de conseguir, de conquistar, mas nós nos distraímos ao longo dos caminhos, com esses problemas que vão surgindo, com essas dificuldades que vão se levantando, com algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, eu queria, irmãos, que nessa primeira palavra, você pedisse, Deus, que você saia daqui com esse entendimento. Eu quero eliminar, nesse primeiro semestre, nós estamos começando, porque é tão interessante, o ano ele passa assim, ó, voa, é tão rápido, e se nós, em determinados momentos da nossa vida, a gente parar e recalcular algumas coisas, é tão importante isso, senão nós vamos chegar no final de 2025, vai dizer assim, o que eu fiz? Vai começar mais um profetizando ano que vem, 2026, mas o que eu fiz? Mas o que aconteceu diferente na minha vida? Mas o que aconteceu diferente? Então, não decida parar de perder tempo com certas coisas pequenas, com discussões. Quanto tempo nós passamos às vezes lá no Instagram, vendo rios, e coisas que não agrega na minha vida. E sabe, queridos, às vezes eu fico mais triste quando eu vejo crente, né? Não estou falando de vocês porque isso não acontece aqui em São Paulo, é só lá no Pará. Crente que comenta, sabe, cada coisa. Perca tempo discutindo. Não perca tempo fazendo isso, são pequenas coisas que nos distraem daquilo que Deus ele tem para nós, para nossas vidas, irmãos. Então, nós precisamos produzir algo que vai abençoar a nossa vida. Então, esse é um tempo que nós precisamos parar de furar poços de águas sujas. Decida não cavar mais poços de águas sujas, lugares que eu não posso mais perder tempo, eu não posso mais viver dessa maneira, mas eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Ele vai transformar, e eu creio que esse ano vai ser diferente, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, aonde o Senhor me colocar, eu creio que o Senhor irá abençoar, porque o Senhor é um Deus de promessas, é um Deus que cumpre, é um Deus que nos chama para viver um propósito, mas esse caminho, por mais que a gente às vezes nos distraiamos, mas o Senhor tem lá a promessa lá no final para nós, e era isso que Ele fez com aquele povo lá do Egito, Ele já tinha lá no final, Ele já tinha a promessa. Então, queridos, o terceiro princípio para nós, decida trabalhar até acontecer. Para você encerrar esse ciclo, e para você viver um novo, decida trabalhar até acontecer. Sabe, irmãos, esse ano de 2024, e eu gosto muito
de planejar e de organizar. Então, saí da igreja, final do ano passado, todo o nosso calendário, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos para 2025, está lá. Independente do que Deus vai fazer, está lá. Já está tudo pronto. Porque o Senhor nos dá uma direção, e nós precisamos seguir essa direção que Deus tem para nós. Então, decida trabalhar até acontecer. Isaac, ele mudou dali e cavou o quê? Outro poço. Esse poço não deu certo, esse gerou contenda, esse deu briga, então nós vamos para outro lugar. Mas não decida ficar parado. Às vezes nós ficamos parados porque não aconteceu. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo e não aconteceu nada. Acontece na vida desse, acontece na vida dela, e na minha não aconteceu. Por que não aconteceu? Então, queridos, a palavra do Senhor, lá em Provérbios 14, 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo, eu e a Kathleen, maravilhoso da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso da nossa vida, em todas as áreas, muito bom. Mas sempre foi assim, pastor Davi? Não, hoje eu estava na casa da Brenda e do Kaique, né, e foi muito bom. Eles prepararam uma lasanha e um pavê delicioso, viu, irmãos? A Brenda está de parabéns, Kaique, né? Ela está recém-casada, 2 meses, né? Está de parabéns. E eu estava compartilhando com eles algo muito interessante, porque nós fomos tão bem recebidos por vocês, tão bem recebidos em outros lugares que nós já fomos, mas nem sempre foi assim, irmãos. Eu me lembro que a Kathleen estava grávida da Bela, 5 meses de gravidez. E nós fomos convidados para uma das nossas igrejas, numa outra cidade lá do Pará, do interior, a ministrar para os jovens. Na época, irmãos, eu não tinha carro, pedi carro emprestado. Andamos mais de 400 quilômetros em estrada de chão. Vocês já viram falar na Transamazônica? Deus te livre daquele ali, irmãos. Transamazônica é um desafio. E nós fomos para esse lugar. Pegamos o carro emprestado e com muito amor no nosso coração, fomos servir os irmãos daquele lugar. Quando nós chegamos lá, nós não fomos tão bem recebidos. Mas eu acredito que os irmãos não sabiam como fazer isso, né? Eles tinham muito desejo, muito apaixonado por Jesus, mas eles não sabiam como recepcioná-lo, nos recepcionar. Não que nós queríamos tapete vermelho, nada disso, mas para vocês terem ideia, o básico. Chegamos lá, e lá é muito comum, nós, amor, prepara as malas, bota a rede aí para nós levar, porque nós não sabemos onde vamos dormir lá, se vai ser em cama, eles não falaram, então coloca uma rede aí, nas malas, organiza, e a Kathleen botou, organizou tudinho, e fomos. Quando chegamos lá, nós não tinha o lugar, o dormitório para nós ficarmos. E nós chegamos, tiramos o carro, a mala, olhamos um para o outro, né? As pessoas chegaram, oi pastor, paz do Senhor, paz, tudo bom? Mas ninguém disse assim, olha pastor, o quarto de vocês, ou a varanda que vocês vão ficar, está aqui. Nós ficamos, olhei para ela, né? E eu gosto de chamar ela de gata, eu disse, gata, é o seguinte, vamos armar nossa redinha, Yuri, debaixo dessas árvores aqui. Debaixo das árvores. E peguei a rede, amarrei de um lado, peguei a dela do outro, mulher grávida, né, irmãos? Faz xixi demais. Eu disse, meu Deus, o local para fazer o banheiro era muito longe. Eu disse, meu Deus. E quando nós estávamos lá, conversa dos irmãos, vai e vem, eles dizendo assim, olha, nós matamos 10 jararaca. Jararaca é uma cobra muito venenosa, vocês conhecem. E aí eu disse, misericórdia, e agora? Como é que vai ser, né?
E nós ficamos ali e orando, bora, vai ficar aqui, vamos fazer o que nós viemos fazer, vamos pregar, vai ser bênção, vamos liberar o que Deus tem para fazer nesse lugar, na vida desses jovens, e vai acontecer. Eu falei assim, amor, isso são experiências que nós vamos contar. Nós precisamos ter experiências, irmãos. Na nossa vida, às vezes você passa certas coisas que você não entende. Então tem coisas que você vai passar na sua vida, que você não entende o que está acontecendo, mas é para no futuro você contar para alguém, para motivar alguém, para ajudar alguém. E nós ficamos, e pela graça do Senhor, duas jovens, alguns jovens lá levaram barraca, e uma jovem olhou para a gente e falou assim, pastor, você não quer ficar na nossa barraca? Eu disse, aleluias, glória a Deus, Jesus. Eu disse, obrigado. E aí eu disse, ô irmã, não vai ser problema para você, não, pode ficar com a nossa barraca. E nós, fomos para a barraquinha ali, e ficamos lá. Mas eu sempre digo isso para a igreja, e às vezes nós contamos assim as nossas experiências, porque às vezes nós queremos viver algo extraordinário, mas nós não passamos pelos processos. Não é que nós temos que sofrer, não estou dizendo isso, mas nós vamos passar por algumas coisas na nossa vida. Então é tão importante você olhar e dizer assim, eu vou trabalhar até acontecer. Até acontecer. E Deus já fez tantas coisas nas nossas vidas, Deus já nos levou em tantos lugares, e um deles é estar aqui com vocês hoje. E tantas coisas aconteceram na nossa vida, de construção, de caráter, de ministério, para que o Senhor nos abençoasse, nos honrasse. Mas no início, queridos, não foi nada fácil. Quantas vezes nós já choramos juntos? Quantas vezes nós já, só eu e ela, chorando, pedindo para o Senhor fazer algo, e o Senhor fez. Mas uma coisa eu tinha certeza, Deus, Ele vai fazer. Eu nunca posso deixar de cavar novos poços. Nós vamos trabalhar até acontecer, porque um dia acontece. Então, querido, nessa noite, você que está aqui, você que está me assistindo aí, eu quero dizer para você, trabalhe, espere o milagre que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa. Talvez você está pedindo para Deus, talvez você está cavando coisas que não é para cavar, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer algo novo, eu estou fazendo uma nova história, eu vou fazer na sua vida, eu vou fazer na sua casa. Então, Isaac, ele poderia ter ficado parado com os poços do seu pai, ou desistido com aqueles que foram ruins, mas ele continuou. O que você precisa fazer, querido? Quais são os poços que o Senhor está pedindo para você cavar novamente? Talvez você está cansado, está dizendo, Deus, eu já não tenho mais nem expectativa de profetizar nada, de crer. Talvez você veio aqui se arrastando, chegando, dizendo, mas Deus, mais um ano que eu vou para ali, mais um culto que eu vou, e será que vai acontecer algo novo, de extraordinário na minha vida? Se você crê, Deus, Ele pode fazer. Então, queridos, não pare, continue avançando, continue trabalhando, continue buscando aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu trabalho, para essa igreja, para esse tempo que Deus já preparou todas as coisas. Então, para nós fecharmos, decida avançar de uma maneira sobrenatural. Decida avançar de maneira sobrenatural. E a palavra de Deus, a partir B do versículo 22 ao 24, diz assim, e ninguém
os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Sabe, queridos, observe que Isaac, ele não parou em Reobote. Ele não parou. Então, depois disso veio um mar de Deus. Depois disso veio o mar de Deus com mais promessas sobre a vida dele e mais bênçãos sobre a vida dele. Então, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos ser um povo que nós não vivemos de uma maneira natural. Porque natural vive aquele que está lá fora. Natural vive aquele que não crê em Deus. No natural vive aquele que não acredita nas promessas do Senhor. Eu e você precisamos ser um povo, uma igreja que vive na dependência do Senhor, do Espírito Santo, para viver o sobrenatural dele na nossa vida. Então, queridos, veio o mar de Deus com mais promessas. Nós precisamos esperar o sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, a nossa tendência como seres humanos é baixar nossa guarda depois do milagre. Nós baixamos a nossa guarda depois do milagre. Aconteceu, uau, pastor Davi, aconteceu na minha vida. Aconteceu o que eu mais queria. E muitas vezes nós baixamos a guarda. Nós não continuamos. E aí está um erro nosso. Então, aí é um alerta para nós. Qual é o próximo poço que Jesus vai fazer na sua vida? Queridos, não se conforme com aquilo que você viveu lá atrás. Deus tem muito mais. Há poços novos, há águas novas, há um tempo novo de Deus para mim e para você, para cada um de nós, para nossas vidas, um tempo diferente. E a palavra de Deus lá em Jeremias 29:11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, queridos, nós estamos sendo convidados a viver, a dar novos passos de fé nesse tempo. Eu e você, nós somos convidados a passos de obediência para vivermos o novo, para encerrar um ciclo e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando agora. Novos poços Deus tem para você. Novas águas, uma nova estação para a sua casa, um novo tempo o Senhor já preparou. Então nesses próximos meses de 2025, creia e não duvide das intervenções que Deus, Ele vai fazer na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse lugar, no seu lugar. Fique de pé, querido. Quero convidar o Ministério de Louvor. Querido, nessa noite, o Senhor tem muito mais para você. Então, se prepare, porque é o começo daquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu creio, eu tenho expectativa. Então gere isso no seu coração, expectativa do céu, não expectativa no homem, mas o Senhor, Ele vai fazer algo diferente aqui, nesse lugar, na sua vida. E eu convido você a fechar os seus olhos agora e começar a dizer: Deus, me mostra os novos poços, me mostra, Senhor, o novo tempo que o Senhor já preparou para a minha vida. Levante suas mãos, queridos, e comece a adorar. Comece a adorar o Senhor. Comece a buscar de Deus. Espere aquilo que Deus Ele vai fazer. Ele está fazendo algo novo. Não vai se limitar em Reobote. Deus ainda tem muito mais para você e para mim nesse tempo. Nós te adoramos, Senhor. Vem sobre nós, Pai, com a intervenção do céu. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia, adore ao Senhor. Comece a clamar por Ele. Vem, Jesus, nesse lugar. Vem derramar o Teu novo sobre nós, Espírito Santo. Nós te adoramos. Vem, vem, vem. Estamos aqui, Senhor, para viver uma nova história.
sai de tua tenda. Declare isso, querido. Ó filho meu, Aleluia. te mostrarei as estrelas do céu. Deus está mostrando algo novo. Sai de tua tenda, ó filho meu. Você que está me assistindo agora, querido, creia que Deus tem mais para você. Mostrarei Deus tem mais para sua vida a aí. areia do mar. Aleluia. Será que podes Vamos, igreja, vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos aos céus e declare em uma só voz: será que podes, Deus? Será que podes imaginar E tudo aquilo que sonhei para ti, e filho meu, e o que minhas mãos fizeram para ti, e filho meu, e minha bênção será sobre ti. Creia, Deus tem um novo tempo para você, igreja. E uma nova história Deus tem pra mim. Eu creio, Senhor. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi foi, e ouvirei de sua boca e te abençoarei. Aleluia, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Deus. Mas creia, querido, nesse tempo novo sobre você. Declare: sai de tua tenda, ó filho meu. Deus tem muito mais, igreja. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Você não vai contar aquilo que Deus já preparou. Será que pode? Esse é um tempo novo que Deus está fazendo. Novos poços, uma nova estação, um novo tempo. Um ciclo se encerra e você vai viver um novo. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Igreja de Deus, vamos declarar com fé e ousadia. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedi foi, e ouvirei de sua boca e te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedi foi, ouvirei de sua boca. Nesse momento, eu quero te convidar a você dar um passo de fé. Você que está aqui nessa noite, eu quero te convidar até o altar do Senhor. Nós queremos orar por você. Um tempo novo. Talvez você está aqui nessa noite cansado. Talvez você já desistiu até de buscar. Mas eu quero dizer, querido, algo novo de Deus está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre, é um Deus que faz. Aleluia. E uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra você. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Ouça do Senhor. Ouça um novo tempo. Não se conforme. Uma nova história. Um novo tempo de cura, de restauração, de unção, de poder sobre você. Aleluia. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca
te abençoarei. Declare: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Creia naquilo que Deus está fazendo. De sua boca eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Continue adorando, querido, ao Senhor. Aquilo que Deus tem para a sua vida, um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de transformação, novos poços. O Senhor está abrindo, o Senhor está fechando portas, mas Ele está abrindo outras novas portas. Deus te abençoará. Receba do Senhor a bênção. Nós te adoramos, Santo Deus. Eu te declaro o teu poder. Receba, querido, aquilo que Deus já preparou para você. Receba. O Senhor te trouxe nesse lugar porque Ele tem algo para fazer diferente na sua vida. As promessas de Deus, elas irão se cumprir. Há uma nova estação chegando sobre a sua casa. E uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabe, queridos, o altar é cura. O altar é cura. O altar é um lugar de cura que Deus já preparou para nós. Em nome de Jesus. De Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo novo nesse lugar, sobre vidas aqui. Querido, é o começo daquilo que Deus já preparou para você. Nesses dias há uma promessa, há um tempo favorável para você. Então apenas creia, obedeça aquilo que Deus Ele está te direcionando nesse novo tempo, em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí na sua casa, eu quero liberar sobre você e que você viva um novo tempo em nome de Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer fazer parte dessa igreja, coloca aí nos comentários e nós vamos entrar em contato com você. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Receba aí onde você está. Deus tem novos postos e novos começos para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Pra mim um novo tempo, vamos declarar. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Coloque a mão aí no seu irmão, na sua irmã que está ao seu lado. Coloca na mão aí. Fala: minha irmã, meu irmão, eu te abençoo. Você já é uma bênção, mas você vai ser uma bênção maior em nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida uma noite abençoada, uma noite tranquila, e que o Senhor continuará falando contigo esta noite. O Senhor continuará colocando algo diferente no seu coração esta noite. Não é só agora, nós estamos chegando aqui às 20 horas. Não é só agora, é durante essa noite. Deus continuará falando com você.